7 diz assim: clamaste na angústia e te livrei, te respondi do esconderijo dos trovões. Provei-te nas águas de Meribá. Eu vou repetir: clamaste na angústia e eu te livrei, te respondi do esconderijo dos trovões. E provei-te nas águas de Meribá. Êxodo capítulo 19, o verso 16 em diante. Ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus. E puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. E a sua fumaça subiu como a fumaça de uma fornalha. E todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Até aí. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Reconhecemos nesse lugar que não há nada mais importante do que ouvir a tua voz. Nós precisamos ouvir a tua voz, Senhor. É tudo que nós queremos nesse lugar. Basta uma palavra que saia da tua boca, Senhor, e tudo muda. Os medos se vão. A vida é transformada pelo poder da tua palavra. Que a tua palavra afete o nosso destino. Que a tua palavra afete a nossa caminhada. Que a tua palavra afete o nosso interior. Fala com o teu povo, Senhor. Nós não queremos caminhar sem direção. Nos submetemos à tua palavra no nome de Jesus. Amém. Sabe quando Deus resgatou o povo de Israel do Egito? Antes do Mar Vermelho, ali até o Sinai, ele apareceu à nação com um fogo visível na montanha e falou com uma voz audível de trovão. E o texto de Êxodo deixa registrado que ao terceiro dia houve trovões e relâmpagos. Diz que Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. A experiência foi tão incrível. A experiência trouxe um batismo de temor tão grande sobre aquela nação, que subjugou os israelitas, que acabaram tendo que pedir a Moisés: Moisés, vai lá e fale com Deus em nosso nome, para que nós não morramos. O povo está com medo de se aproximar da presença. O salmista descreveu esta cena com uma frase muito incomum, quando ele diz: do esconderijo dos trovões eu lhe respondi. Deus responde do esconderijo dos trovões. O Salmo de número 81, verso 7. Então, Deus considerou a convocação no Monte Sinai como um encontro no lugar secreto com o seu povo. Porque o salmista deixa claro a palavra do Senhor dizendo: do esconderijo
dos trovões, eu lhes respondi. O que é um esconderijo? Diga comigo, é um lugar secreto. O Senhor considera, sabe, esse momento como uma convocação no lugar secreto para o seu povo. Ele os chamou à parte em uma montanha no deserto para falar com aquele povo, para dar os seus mandamentos para aquele povo. Por isso a Bíblia deixa sempre claro que o lugar secreto é o lugar onde Deus se revela para nós. É o lugar onde Ele fala conosco. É o lugar onde Ele nos surpreende, querido. Eu vim trazer essa palavra para você nessa noite. E eu quero que você saia daqui com esse entendimento. Não há nada mais glorioso na caminhada cristã do que ouvir a voz do Senhor. Não há nada mais poderoso, não há nada mais impactante, não há nada que libere mais vida sobre nós do que ouvirmos a sua voz. Do que quando Ele fala conosco, estamos em um culto como esse, com muitas pessoas, e parece que Deus do céu aponta para nós e fala diretamente conosco. Por isso nós só podemos caminhar debaixo de uma palavra. Se Deus não falar nada novo, não faça nada novo. Tudo que nós fizermos, precisa ser a partir da sua palavra. Aqui o povo está saindo do Egito. E para tirar o povo do Egito, Ele levantou Moisés e foi lá e resgatou o povo dele com o braço forte do Egito. Mas quando esse povo estava escravo na Babilônia, eles precisaram de uma palavra. E o profeta deixa claro a palavra que o Senhor libera: sai dela, povo meu. Porque no Egito Deus lhe tira, mas da Babilônia é você que tem que sair. Ouvir a sua voz, pegar as suas coisas e dizer: eu preciso voltar a caminhar com o meu Senhor. Por isso, se Deus não falou nada novo, você não pode fazer nada novo. Então entre nesse lugar, meu irmão. Vai para o lugar secreto e começa a dizer assim: Senhor, fala comigo. Eu preciso ouvir a sua voz. Esse é o desejo do coração de Deus, ter esse nível de intimidade no relacionamento com o seu povo. Um povo capaz de ouvir a sua voz, de discernir a sua voz. Um povo com coragem para responder aquilo que o Senhor está falando. Por isso a Bíblia diz: entra no teu quarto e fecha a tua porta. É um lugar secreto. Porque se você vai para um lugar secreto, você fecha todas as vozes que te distraem. Todas as frequências que tentam sintonizar o seu coração. O dia inteiro. E você fica conectado com a única voz que importa. Silenciamos a voz do eu. Ali silenciamos a voz do ego. Ali não tem ninguém para dizer: olha como ele ora bonito. Olha como Deus usa a vida dele. Olha quanta unção ele tem. Ali não tem ninguém para te aplaudir. Ali a voz do ego está calada. Ali a voz do orgulho se cala. Ali nós silenciamos a voz do inimigo. Todas as vozes externas estão silenciadas. Ali é só eu e Ele. Ali é o esconderijo do trovão. Porque quando Ele fala, estremece tudo por dentro. Quando Ele fala, tudo muda. Quando Ele fala, as coisas vão para o seu devido lugar.
Lembra do vale de ossos secos? A palavra sendo liberada e cada osso correndo para o seu osso. Ei, uma bagunça. Esqueletos e mais esqueletos, mas cada osso se encontrava com o seu osso. Porque quando Deus fala, a tua vida pode estar bagunça que for, meu amigo. A tua vida pode estar de cabeça para baixo. Cada osso vai correr para o seu osso, cada coisa vai correr para o seu lugar, debaixo da soberana voz, da poderosa voz do Senhor, tudo vai para o seu lugar. Ei, tudo no reino depende de ouvirmos a sua voz. Por isso que a Bíblia está cheia de aqueles que têm ouvido para ouvir, ouça. Os mais importantes tesouros do reino de Deus são baseados na necessidade de ouvirmos a sua voz. Tudo muda quando eu ouço algo de Deus e ajo segundo essa palavra, segundo o que Ele falou. Essa é a fonte da vida eterna. Essa é a nascente do poder e da autoridade do reino. Essa é a fonte da sabedoria, da compreensão e da direção da vida. A palavra de Deus é o sustentáculo de todas as coisas. A Bíblia diz assim, que todas as coisas estão sustentadas pelo poder da sua palavra. É a palavra quem sustenta todas as coisas. Quem ilumina o dia não é o sol, é a palavra de Deus. No primeiro dia, o Senhor disse, haja luz, mas o sol Ele só criou no quarto dia. E a Bíblia não diz que Deus fez o sol para iluminar o dia. A Bíblia diz que Deus fez o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Quando Deus disse haja, Ele liberou a palavra, o verbo, o Cristo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. É por isso que a Bíblia começa em Gênesis, mas a vida começa em João, quando o verbo se fez carne para habitar entre nós. Por isso Jesus vai dizer assim, eu sou a luz do mundo. Por isso o salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ei, o salmista teve a revelação do Cristo antes mesmo dele ser encarnado. Antes de Jesus falar, eu sou a luz, o salmista disse, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ei, quando ele fala, todas as trevas da sua vida são dissipadas. Diante dessa palavra, deixa eu te falar uma coisa. Quando você está exposto constantemente a essa palavra, todas as trevas vão sendo dissipadas da sua vida. Você vai sendo exposto. E a própria palavra, não é o diabo se levantando, é a palavra de Deus limpando, tirando tudo de errado. Mas tem um gato de TV a cabo. Se prepare. Essas trevas vão sair da sua vida. Mas tem uma mentira sustentada por muitos anos na minha casa, na minha família, que ninguém descobriu, então está embaixo do tapete. Se prepare, porque expostos à palavra viva de Deus, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Se prepare. Tudo que for trambique, tudo que for trampicolada, tudo que for coisa, por isso você não pode continuar na igreja se enganando, servindo a si mesmo, achando que está servindo ao Senhor. Caminha com obediência parcial. Deixa eu te falar uma coisa. Se você ouve uma palavra de Deus e você obedece 90%, mas 10% você desobedece, negligencia, você não obedeceu, só perdeu tempo. Porque com Deus, obediência parcial é desobedecer.
Sabe, nada pode subsistir a confiança e a autoridade provenientes de ouvirmos a voz de Deus. É um grande deleite conversar com Deus, mas é ainda mais poderoso, prazeroso, quando Ele fala comigo. Descobri que Ele tem coisas mais importantes a dizer do que eu. Às vezes a gente acha que tem tanta coisa importante para falar com o Senhor, e a gente gasta horas e horas e horas falando, e a gente não percebe que Ele tem coisas mais importantes para falar do que eu. Ei, as coisas não mudam quando eu falo com Deus. As coisas mudam quando Deus fala comigo. Quando eu falo, nada acontece, mas quando Deus fala, o universo passa a existir, meu irmão. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E o Senhor liberou a sua palavra. Haja. Quando Ele libera a sua palavra, tudo aquilo que está sem forma e vazio na tua casa, na tua vida, na tua história, ei, encontra forma, encontra razão, encontra sabor, encontra deleite. Aquilo que não existia passa a existir. Por isso que o poder da oração não está em convencer a Deus sobre a minha agenda. O poder da oração está em aguardar em silêncio para ouvir a agenda de Deus. Pare de querer enfiar Deus dentro da sua agenda. Pare de querer comprometer Deus nos seus compromissos. Sabe, lá em casa a gente tem um meme, que minha esposa é assim. Se você disser assim agora, terminar o culto aqui, para casa com aquele sono, dormir. E se alguém disser assim, não, tem um caminhão de cimento para descarregar ali agora, minha esposa vai dizer logo assim, ó, não tem problema, Diego resolve. Ele descarrega. Tem que ir buscar agora uma encomenda lá no fim do mundo. Não tem problema, Diego resolve. E ela está sempre me comprometendo na agenda dela. Por mais difícil que seja o problema, Diego resolve. Mas essa é a realidade da nossa vida com Deus. A gente está sempre encontrando um caminhão de cimento para Deus descarregar, uma encomenda longe para Ele buscar, aquilo que ninguém quer fazer para o Senhor fazer, sempre enfiando Deus dentro da nossa agenda. E a gente gasta tempo, e gasta horas, e vida de oração, e ainda se orgulha. Olha, eu oro tantas horas por dia. Se você ora tantas horas por dia tentando enfiar Deus dentro da sua agenda, você está perdendo tempo. Você está se enganando. Porque se você não orar para conhecer a vontade dEle, para conhecer o coração dEle, para entender a agenda dEle e dizer, Senhor, não me deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo. Eis-me aqui, Senhor. Você não entendeu nada. Aí vive querendo comprometer Deus nos seus compromissos. Sempre aprontando coisas para Deus resolver. Sabe? Deixa Ele compartilhar com você daquilo que Ele está fazendo. Deixa Ele soprar a palavra dEle dentro de você. Deixa Ele falar. Sabe? Minha função é ouvir tudo aquilo que Ele tem para me dizer. Salmo 95, 7. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração.
para de endurecer o coração para aquilo que Deus está falando. Sabe aquela pessoa que tem sempre uma palavra que te confronta, que te alinha, que põe o teu pé no chão. E sempre quando você quer fazer alguma coisa que você sabe que está errado, você consulta todo mundo, menos aquela pessoa, porque você sabe que se consultar ela, você não quer ouvir a opinião dela. Esse é o nosso problema com a voz do Senhor. É que nós queremos que Ele nos apoie em tudo. E no fundo, quando sabemos que estamos errados, nós não queremos ouvir a sua voz nos confrontando, nos dizendo: não vá por aí, não vá por aí. Porque na verdade nós não queremos conselhos, nós não gostamos de conselhos. Nós queremos aprovação para aquilo que nós já decidimos fazer. Nós queremos uma rede de apoio. Nós queremos um respaldo para aquilo que nós já decidimos. Por isso estamos sempre caindo na cilada de acreditar no inimigo. Ei, não acredite nas mentiras do diabo. Ele é capaz de dizer a você que você não pode ouvir a voz de Deus. E nada poderia estar mais longe da verdade do que isso, porque Jesus falou de si mesmo em João capítulo 10, 27, ele disse assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Jesus sabe quem são as suas ovelhas, por um simples detalhe: as ovelhas dele ouvem a sua voz. Quantas vozes tem falado ao seu coração nos últimos anos, nos últimos dias, meu irmão? Você tem um pastor, um Senhor, e ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Deixe a voz do Cristo ecoar dentro de você. Você pode ouvir a voz de Deus. Interrompa todos os afazeres. Retire-se para algum lugar. Ouça. Aguarde com paciência, com diligência. Sabe, quando nós estamos posicionados para ouvi-lo, é muito comum sermos bombardeados por pensamentos sobre tudo aquilo que nós precisamos fazer na nossa rotina diária. Vem preocupações, vem as tarefas da rotina. E uma sugestão prática: leve um caderno de anotações para o lugar secreto. Anote todas as coisas que Ele falar com você, as que você precisa fazer, as que você precisa deixar de fazer. Sabe, anote tudo que Deus falar. Logo você vai ver que esses pensamentos, essas preocupações, essas distrações estarão dissipadas ao som da voz do Eterno. Você vai sair daquele lugar encorajado. Você vai sair daquele lugar edificado. Desenvolva uma disciplina. Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Fala comigo. E Ele vai falar por meio da sua palavra. E Ele vai falar de maneira audível, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos. Ele vai falar dentro de você. Sabe, as melhores conquistas em Deus são sempre difíceis de serem obtidas. E eu diria que se existe uma conquista poderosa, é a conquista diária de ouvir a sua voz. Por isso eu preciso de disciplina.
disciplinar a minha vida, submeter a minha busca diária em ouvir a voz dele. No começo vai ser difícil, mas aquilo vai se tornando fácil à medida que eu vou exercitando, que eu vou caminhando debaixo daquela voz, sabe, debaixo dessa audição. Meu irmão, minha irmã, ouvir a voz do Senhor no lugar secreto é uma das maiores chaves para uma vida cristã de superação. Entretanto, isso deverá estar estreitamente associado a uma obediência radical. Ouvirmos e em seguida obedecermos. Praticarmos. É o que Tiago diz no capítulo 1, verso 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Ei, está cheio de gente enganando-se a si mesmo. Não entre nessa estatística. Não queira ser mais um. Com a rotina religiosa, com a rotina de igrejeira, mas enganando-se a si mesmo. Porque ouve. Mas o que você ouve no domingo à noite não dura até a segunda de manhã. O que você ouve na quarta noite não dura até a quinta de manhã. Porque, sabe, não tem um coração disposto a obedecer, a viver. A obediência radical, ela não busca estar em conformidade com os padrões mínimos, mas com uma realização extravagante, limitada. Eu quero viver toda a sua vontade, Senhor. Tudo o que o Senhor tem para mim. Portanto, se Jesus disser assim, pare tudo. Pare tudo. Imediatamente. Caminhe mais uma milha. Caminhe mais uma milha. Imediatamente. A palavra grega no Novo Testamento para obediência é rupakoi. E é composta de duas palavras gregas. Rupo, que significa sujeito. E a palavra akoi, que significa ouvir. Portanto, obedecer é sujeitar-se a ouvir. Na Bíblia, ouvir e obedecer tem a mesma raiz, tem o mesmo significado. Para Deus é a mesma coisa. Porque a expectativa do coração de Deus é que aquele que o ouve, o obedecerá. Portanto, a obediência envolve ouvir atentamente com o coração submisso, sujeito. Sentar aos seus pés, ouvir a sua palavra, mas com o coração disposto a obedecê-lo. Não perca o hábito do lugar secreto. Pastor, eu quero obedecer a Deus, eu não sei por onde. Comece pelo lugar secreto. Comece pela devoção. Por todos os dias dá o melhor do seu tempo. Para ler a sua palavra, para orar, para ouvir a sua voz. Muitas pessoas desejam os benefícios do viver em Cristo sem ter um compromisso com Ele. Estão na estatística de Tiago, enganando-se a si mesmo. Porque se você ouve uma palavra, mas você fica só catando os benefícios pessoais que você pode extrair daquela palavra, sabe? E você pega um trecho totalmente fora do contexto para adaptar aquilo que você deseja viver, receber, respaldar. Você está enganando-se a si mesmo. Sabe? Salmo de número 33, versos 10 e 11. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. Os planos do Senhor permanecem para sempre,
E os propósitos do coração de Deus permanecem por todas as gerações. Por isso eu preciso me concentrar em ser obediente. Ele desfaz os planos das nações. A Bíblia diz que até o coração dos reis está nas mãos dele. Você precisa investir mais tempo na presença do Senhor. Você precisa dedicar mais tempo ouvindo a sua voz. Você iria quebrar menos a cara na vida. Você iria errar muito menos. Por quê? Porque você iria agir somente quando Ele tivesse falado. Debaixo de uma palavra. Não há sentido em querer propor suas próprias ideias quando somente o conselho do Senhor prevalecerá. Não há sentido se a tua vida é dele, meu irmão. Se você entregou a tua vida para Ele, não tem mais como querer viver para si mesmo. Negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. A chave para muita coisa que não aconteceu em sua vida e para muita coisa que ainda acontecerá na sua vida está em ouvir e obedecer a Deus. Muita coisa não aconteceu porque você até ouviu, mas não obedeceu. Muita coisa acontecerá se você continuar ouvindo, mas decidir obedecer. Sabe, não lembro do texto, mas agora eu lembro do povo o povo saiu do Egito, atravessou aquele deserto, 40 anos. Irmão, 40 anos atravessando o deserto, comendo maná, bebendo água da rocha, ar-condicionado, uma nuvenzinha para fazer sombra de dia, um aquecedor à noite, uma nuvem, uma chama de fogo para aquecer a noite do frio. 40 anos vivendo, provando do Senhor, servindo ao Senhor. Quando chegaram de frente do Jordão, só era atravessar o Jordão 40 anos depois, para pisar na terra prometida. Aí o Senhor diz a Josué: santificai-vos, amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Imagina a cabeça de Josué. Como assim? A gente está há 40 anos caminhando nesse deserto, sendo moldado, se convertendo todos os dias, sendo santificado, sendo trabalhado. Não é possível que 40 anos depois ainda exista algo do Egito impregnado em nós. Aí o Senhor diz: vasculha a bagagem do povo todinho, porque tem anátema escondido no meio da bagagem. Irmão, ainda tinha utensílios do Egito dentro da bagagem escondida, querendo entrar na terra com aquelas coisas escondidas de Deus. Irmão, está cheio de crente que está 40 anos caminhando com o Senhor, já perambulou em tudo que é lugar, está 40 anos nesse deserto, carregando o anátema na bagagem, achando que vai entrar no céu, na terra prometida, com esse anátema, com essas coisas proibidas que o Senhor não autorizou, com esses pecados ocultos, com esses comportamentos, com essas mentiras, com esses disfarces. Ei, Josué, santificai-vos, amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Tem anátema no meio do povo. Já pensou? Vamos revirar as bagagens. Imagina, aquele que não trouxe o anátema está passando o mesmo constrangimento daquele que estava com o anátema escondido, porque nós somos um. O teu anátema escondido compromete aquele que já deixou o anátema para trás. É um corpo, é a coletividade.
pé doente faz o corpo inteiro manquejar. Você está entendendo essa palavra? E aí o Senhor traz uma palavra. E quando Deus fala, meu irmão, você entra em parafuso. Porque a voz dele sempre trará um alinhamento. Você pensa que está tudo certo, aí Deus resolve falar, pronto. Acabou-se. Sabe? Mas os benefícios de ouvir e obedecer a Deus são benefícios profundos. Isaías 66, 2. Não foram as minhas mãos que fizeram todas as coisas, e por isso vieram a existir, pergunta o Senhor. A este eu estimo ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Olha o que o Senhor está falando. Eu que criei todas as coisas. Tem um tipo de gente que eu tenho em autoestima, que eu tenho em, sabe, que eu estimo. Tem um tipo de gente que chama a minha atenção. É o humilde e o contrito de espírito. É um tipo de gente que treme diante da minha palavra. Se a palavra do Senhor não causa nenhum temor no seu coração, meu irmão, sabe, talvez você já está anestesiado pela religião, pelo pecado. É fantástico imaginarmos você no lugar secreto, com a palavra de Deus aberta, tremendo diante dessa palavra na esperança do Senhor falar com você. Ei, as letras saltarão diante dos seus olhos. Coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que jamais subiu ao coração do homem. São as coisas que o Senhor tem para nós, meu irmão. Então que haja um santo desejo no seu coração. Senhor, fale comigo. Senhor, fale comigo. Conserte a minha vida. Conserte a minha vida. Põe um ponto final naquilo que está errado em mim, Senhor. Assim como Jacó me faz atravessar o val de Jaboque, Senhor. Eu quero ter esse encontro, onde o Senhor vai perguntar o meu nome, onde o Senhor vai tocar, e eu vou sair mancando, caminhando diferente, mas vou sair transformado do outro lado. Vou sair reposicionado, Senhor, decidido a nunca mais voltar a ser quem eu era antes. Sabe? Ei, a obediência ao Senhor cria alicerces inabaláveis. É o que Mateus capítulo 7, do verso 24 ao 27 fala. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha os alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Como é que isso acontece na prática? Você já viu um tipo de gente que vive de altos e baixos? Dorme pobre, acorda rico. Dorme rico, acorda pobre. Sempre recomeçando. Quando parece que está tudo engatilhando na vida dele, na vida dela, tudo agora vai dar certo, aí sopra um vento e desmorona tudo. Vamos recomeçar. Fazer de novo. Aí gasta anos e anos, né? Aí ora, aí busca ao Senhor uma palavra, uma estratégia nova. Aí vai recomeçando de novo. Aí quando parece que está tudo engatilhando para dar certo, agora vai. Parece que alguém puxa um tapete assim, desmorona tudo.
É esse tipo de gente que está edificando a sua casa sobre areia. Porque até ouve a palavra no domingo à noite, mas não tem disposição para viver, para obedecer, para praticar essa palavra a partir da segunda-feira pela manhã. Mas aquele que ouve e pratica é como um homem prudente. A sua casa está sobre a rocha. Ele faz as coisas certas, como Deus mandou fazer. Ele não engana ninguém. Ele não passa a perna em ninguém. Ele não passa por cima de ninguém. Ele não mente para ninguém para se dar bem. Ele toma o prejuízo em nome da verdade, mas ele não se sustenta em uma mentira para não ter dano financeiro. E você vai ver que sopra o vento, a tempestade chega, e aquela pessoa permanece inabalável no mesmo lugar. O que ela construiu permanece próspero, porque está construído sobre a rocha, está construído sobre a verdade. Sabe, chega de ser o crente bumerangue do Senhor, sempre no loop, sempre andando em círculo. Aprenda a encerrar ciclos na sua vida, meu irmão. Tem ciclos que precisarão serem encerrados. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o prêmio da soberana vocação. Eu preciso me desconectar, me desligar e esquecer. Me esquecer. Encerre ciclos. Não, mas você quer entrar num ciclo novo, ainda agarrado emocionalmente nas coisas do passado, para não ferir, para não machucar, para não decepcionar. Sabe qual foi uma das palavras que mais impactou a minha vida? Quando um dia eu estava numa conferência, o pastor Luiz Hermínio ministrou assim, ó: acabe com os planos B. Pense num camarada que tinha plano B, era eu. Cheio de plano B, irmão. Teve uma época da minha vida que eu tinha 3 empregos, ainda era pastor. Eu era funcionário público do estado, do município, tinha uma empresa no comércio e ainda era pastor. Numa cidade 40 quilômetros distante da minha, viu? Eu tinha que estar viajando para pastorear a igreja 3, 4 vezes por semana, indo e voltando, mas cheio de plano B. Eu digo, se aqui não der certo, aqui já deu. Se aqui não der certo, eu tenho esse outro que vai dar certo. 3 alternativas. E bem verdade é, irmãos, que às vezes nós temos, sabe aquela música? Para onde irei, se eu não tenho para onde voltar? Eu queimei minhas carroças. Eu tive que queimar todas as minhas carroças. E dizer, agora eu só tenho você, Deus. Agora eu não tenho segurança. Agora eu estou seguro na rocha eterna da minha salvação. E se tudo der errado, eu tenho o Senhor. Sabe? E se tudo desmoronar, eu tenho o Senhor. Essa parábola é linda porque você vê que as tempestades elas vêm tanto para quem pratica as palavras de Jesus, quanto para aqueles que ouvem e não praticam. Ninguém fica imune. Os ventos sopram, as tempestades vêm. Para quem está edificado a casa na areia, para quem está edificado sobre a rocha. O vento sopra para todo mundo. A diferença não está na ausência ou na presença da tempestade. A diferença está na edificação da casa. É na rocha ou é na areia? Isso é o que vai fazer a diferença.
A única questão é: você sobreviverá? Seus alicerces serão sólidos o suficiente para suportar os ventos e as inundações? Aquele que tem uma vida pautada na obediência radical sempre vai estar preparado para suportar e superar as tempestades. Sempre. Isaías 48. Se tão somente você tivesse prestado atenção nas minhas ordens, sua paz seria como um rio e sua retidão como as ondas do mar. Sabe, irmãos, quanto mais os ventos incidirem contra a obediência, mais a sua retidão ficará evidente. Como ondas gigantes e poderosas colidindo contra a encosta, sabe, contra os estrondos da costa. Mas você caminha em obediência. Você lembra de Maria, mãe de Jesus? E eu quero terminar aqui, João 2,5. Primeiro milagre de Jesus: transformou água em vinho em um casamento, Caná da Galileia. Sua mãe dá uma ordem e diz assim, ó: façam tudo o que ele lhes mandar. Os verdadeiros servos são encontrados sentados aos pés de Jesus, ouvindo e fazendo tudo o que ele manda. Essa é uma palavra que eu quero liberar sobre a sua vida. Faça tudo o que ele vos disser para fazer. Pare tudo o que ele vos disser para parar. Quantas vezes for necessário. E sobre ouvir a Deus, tem um segredo que eu quero te ensinar. É que Deus não muda, mas Ele se move na eternidade. E se você ouvir ao Senhor, essa precisa ser uma rotina diária no lugar secreto, porque Ele é um Deus que fala, mas Ele permanece falando. Um dia Deus falou para Abraão: suba ao Moriá e sacrifique o seu filho. Abraão pegou Isaac, pegou a lenha, preparou o sacrifício. Caminho de 3 dias para subir no Moriá. 3 dias depois o altar está pronto, Isaac está deitado, Abraão vai sacrificar. O Senhor aparece para Abraão e diz: não, Abraão, não precisa mais sacrificar Isaac. E ele proveu um cordeiro para o sacrifício. Não era Abraão que Deus queria, ou não era Isaac que Deus queria, era Abraão que Deus queria. Então, se você ouvir, ou se Abraão tivesse ouvido a Deus só uma vez, meu irmão, ele teria matado Isaac. Já pensou? Não, Deus já falou comigo, não precisa mais nada. Agora eu vou lá e sacrifico. Não, mas Abraão foi até o lugar do sacrifício, com os ouvidos atentos à voz do Senhor. Então ouça a Deus, mas permaneça ouvindo, porque tem muita coisa que Ele vai te pedir. Não são as coisas que Ele quer, é você que Ele quer. É o seu coração que Ele quer. É só para te ter por inteiro. É só para ter certeza que você é dele. É só para ter certeza de que você já entregou tudo. Tem muita coisa que você está orando, dizendo: se for de Deus, Ele vai tirar da minha mão. Se for de Deus, Ele vai fechar essa porta. Ei, tem coisas que Deus nem tira nem fecha. É você que tem que entregar. Porque se Ele tomar da tua mão, Ele não é Deus. Ele é Faraó. Você está entendendo essa palavra? Quanto mais próximo do Senhor, mais obediente você precisa se tornar.
É Moisés no monte com o Senhor. Eu quero ver a tua face. Moisés, fica aí na fenda da rocha. Eu vou passar, cara. Você vai me ver de costa. Permanece aí, cara. Não saia desse lugar. Irmãos, tem alguma coisa pecaminosa em sair de trás de uma rocha? Não tem. Mas o que esse texto tenta nos ensinar é que quanto mais próximo de Deus você estiver, é imperativo que você siga suas instruções ao pé da letra. Que você obedeça em tudo. Que você permaneça onde Ele te colocar, da maneira que Ele te colocar. Isso aqui reforça mais um princípio. Quanto mais próximo do Senhor você estiver, mais obediente você deverá se tornar. Amém? Fique de pé comigo. Essa é a palavra que eu trago hoje. Ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. Diga comigo, ouvir e obedecer.